Maturidade emocional. Você tem? Tipo, vocês consideram uma pessoa madura? Pergunta difícil, né? E como todas as perguntas difíceis, o problema tá na definição. Mas eu tô aqui pra te ajudar. O melhor lugar pra gente saber a definição das coisas é o dicionário. Tipo o dicionário Priberan, da língua portuguesa. Um dos mais antigos dicionários online, usado até pela Amazon, no Kindle e na Alexa. Segundo ele, maturidade significa madureza, que significa estado de maduro, efeito de madurar, gravidade, prudência, patetice, mania, puta merda em Priberan. Que bosta. Quando você imagina alguém maduro, o que aparece na sua cabeça? O que essa pessoa tá fazendo de especial? Eu começo. No meu caso, eu imagino a pessoa que pede desculpas primeiro, depois de uma briga besta com um amigo, sabe? Ou alguém que tem um dia ridiculamente estressante e quando volta pra casa, ainda assim é capaz de sorrir e não descontar tudo na primeira pessoa que fala com ela. Segundo Walter Smithson, no artigo de 1974, o significado de maturidade emocional, ela pode ser chamada do processo de controle dos impulsos mediante a agência do self. Então até que isso tá certo, eu acho. Mas claro que não é só isso, né? Essa não é a única característica de uma pessoa madura. Tem outras, muitas outras. O problema é que maturidade é o que a gente chama de um termo guarda-chuva. Tem vários outros conceitos escondidos dentro dele. Do ponto de vista biológico, as coisas são mais simples. A maturação é um simples estágio do desenvolvimento físico de um indivíduo. Geralmente, um indivíduo maduro seria aquele que já tem a capacidade de se reproduzir. E é isso, simples. Mas quando a gente sai da biologia, não é bem assim. Maturidade não é só ser capaz de ter filhos. Se tornar um adulto não é só ficar mais alto. O ato de crescer pra gente não é só físico, mas também mental. E não é nem um pouco simples. Tanto que as duas coisas nem sempre coincidem. A gente fala que tem gente que cresceu só por fora, ou de gente que teve que crescer antes da hora. De todo modo, é um processo longo, difícil e muitas vezes doloroso. Um processo que poucas histórias retratam de forma tão honesta, tão proposital e tão gentil quanto Mob Psycho. E é esse o assunto desse vídeo. Primeiro, vamos tirar o elefante da sala. Mob Psycho acabou esses dias. E foi lindo. Quem não chorou, mentiu. E aposto que tem muita gente órfã aqui. Eu incluso. A gente tá com saudade. E por quê? Bom, porque é inevitável. Existe uma conexão emocional automática em simplesmente passar tempo com alguém. Como diz a Madame Suzanne em Amélie, a receita do amor é colocar dois desconhecidos sozinhos por tempo suficiente. E Mob tem isso. Claro, a gente passou tanto tempo com ele e viu ele crescer. Mas tem outro componente para essa conexão. Eu sinto que Mob Psycho é uma história muito pessoal para muita gente. Os temas e desafios que o anime mostra são coisas que muita gente entende e que são uma parte genuína do desenvolvimento dos seres humanos como um todo. Erik Erikson foi um psicólogo alemão importante do século XX. Ele dividiu o nosso desenvolvimento psicossocial ao longo da vida em 8 estágios, que ficaram conhecidos como os 8 estágios do desenvolvimento de Erikson. Cada um desses estágios é definido por uma certa crise, um conflito entre duas forças opostas, cuja resolução define o rumo do nosso crescimento. Por exemplo, até os 18 meses, quando a gente está totalmente desorientado e só sabe chorar e dormir, esse conflito é sobre confiança. A gente não sabe nada sobre o mundo, só sabe que a gente tem fome e sono, basicamente. Nesse momento, a gente precisa de alguém que cuide da gente, que nos dê carinho e conforto incondicionais, que geralmente é a nossa mamãe. Segundo Erikson, caso a gente tenha isso, a gente desenvolve um senso de segurança e de que a gente pode contar com outras pessoas. E caso não, a gente pode crescer desconfiado e ansioso. A adolescência é o 5º estágio e corresponde ao conflito identidade versus confusão. Na verdade, é daqui que vem o termo crise de identidade. Nessa época surgem duas perguntas estranhas que vão nos perseguir por boa parte da vida. Quem sou eu e quem eu quero ser? É um período confuso, em que a gente sente urgentemente que precisa se descobrir, em termos de ocupação, objetivos, moral, valores e, sim, sexualidade. Mas se tudo der certo,
Essa busca resulta numa compreensão emocional de si mesmo e um senso de estabilidade diante das turbulências da vida adulta. Eu nem preciso dizer o quanto isso é importante. Na verdade, é essa compreensão que vai se tornar capaz de controlar os impulsos, como diz o Smithson na sua definição de maturidade emocional. Quando você sabe quem você é, você conhece seus valores e as suas ambições, bem como as suas qualidades e as suas limitações. E a partir daí, tudo fica mais fácil. Ou seja, a ideia de crescer é inseparável da ideia de se conhecer. Como diria aquele velho barbudo que ficava andando pela Grécia em 400 a.C., fazendo perguntas e deixando as pessoas desconfortáveis, conhece-te a ti mesmo, mano. E as 3 temporadas de Mob Psycho nada mais são do que a gente assistindo um adolescente descobrir, cada dia um pouco mais, quem ele é. E crescendo, tanto, e deixando a gente tão orgulhoso. A adolescência, de uma certa forma, é uma contradição. É aqui que acontece a puberdade, e do ponto de vista biológico, em que a maturidade é atingida pelo desenvolvimento físico e capacidade de se reproduzir, bom, essa é a hora. E geralmente é aqui que a gente começa a sentir coisas novas, que a gente não estava acostumado antes. É a pressão da nossa biologia batendo na porta. E é daqui que nasce a contradição. Fisicamente, o nosso corpo está crescendo. Isso acontece muito rápido. Você com certeza conhece gente que com 14 anos parecia um adulto completamente formado. Mas isso só vale para o corpo. A maturidade biológica não coincide com a maturidade emocional. E diante dessa incoerência surge uma inquietação, uma necessidade de corrigir esse gap, de provar a si mesmo e para os outros que não, eu não só pareço ou tô começando a parecer, como eu sou um adulto. Por isso a adolescência é uma fase tão autocentrada e egocêntrica, tudo a gente acha que é sobre a gente. Toda situação parece um teste. E a gente comete muitos erros. A gente está disposto a ir bastante longe para se provar e ser aceito. A gente faz coisas que não queria fazer e deixa de fazer o que a gente queria. A gente reprime partes de nós mesmos que a gente julga não serem boas o suficiente. O problema é que não tem como se conhecer assim. E, portanto, nem como crescer. É que antes de se conhecer, você precisa ser. Se permitir ser. Ser você em diferentes situações e experiências é o que te permite se conhecer. Sentir, fazer, expressar aquilo que está dentro de você pedindo para sair. E esse é o grande tema desse anime, e principalmente da primeira temporada. A abertura diz que se todo mundo não é especial, talvez você possa ser o que você quer ser. E na verdade eu sinto que ela poderia ser tranquilamente substituída pelo refrão daquela famosa música brasileira dos anos 80. Deixe que a mente se relate, faça o que mandar o coração. Por isso canta, grita, não se reprima, não se reprima, não se reprima. Tipo, quando eu comecei a ver os primeiros episódios, eu tive até uma certa dificuldade em me conectar com a história, porque eu não estava acostumado com um protagonista que parecia tão apático. Você sabe do que eu tô falando, o Mob literalmente nunca mexeu um músculo de expressão facial, parecia o Bruno Henrique do Flamengo. Mas a gente descobre cedo, lá pro 4º episódio, que apesar disso ele não é apático. Ele só passou por uma experiência traumática. E depois dela, muita coisa ficou trancada. Porque quando essas coisas saíram, o resultado não foi bom. O Mob, ele quer mudar. E a princípio não tem nada de errado com isso. O problema é que quando você quer mudar coisas que não dá pra mudar, quando a sua ideia de mudança inclui extirpar uma parte fundamental de si mesmo, você tá fadado à frustração. E reprimir não é a resposta. Cedo ou tarde vai dar errado. É sério, essa coisa de desejos e impulsos reprimidos não é brincadeira não. Tipo, eu não acho que você vai explodir e destruir metade da cidade se você fizer isso. Mas eu acho que as coisas que você reprimiu vão te afetar em algum momento. Um certo psiquiatra austríaco criou todo um campo de estudo em cima da noção de que essas coisas reprimidas não vão embora, e sim influenciam todos os momentos da nossa vida. Mas não é fácil deixar elas saírem de novo. Principalmente quando essas são coisas que te tornam diferente dos outros. Coisas que você sente, que você tem vontade, que não parecem normais. Principalmente quando você se acostumou por tanto tempo a deixar trancado.
É difícil se conhecer. Com certeza não dá pra fazer sozinho. O que a teoria do desenvolvimento do Erikson, bem como a do Piaget, bem como a do Vygotsky, todas elas ressaltam é a importância do ambiente social e da nossa relação com ele no nosso crescimento. Você não é você sozinho. Nós somos um resultado da nossa interação com outras pessoas. No caso do Mob, ele teve muita ajuda. Como ele mesmo reconhece na segunda temporada, ele teve a sorte de conhecer e de ser cercado pelas pessoas certas. Pessoas que fizeram ele entender que estava tudo bem, ele ser ele. O Reigen, o Ritsu, o Kovinhas, todo mundo do clube de fomento corporal, que são as melhores pessoas do mundo, o Hanazawa, todo mundo do clube de telepatia também. Meu Deus, tem tanta gente boa nesse anime que a gente perde a conta. Essas pessoas são importantes. Talvez você não tenha tido tanta sorte. Na verdade, eu acho que pouca gente tem de ser cercado por gente assim. Talvez você tenha tido que crescer num ambiente pouco receptivo e, para ser aceito, você tenha se sentido forçado a se conformar a um modo de existência que não correspondia ao que estava aí dentro. Mas olha, tá tudo bem. Crescimento, saúde mental, isso não é uma corrida. Se esse é o seu caso, que esse vídeo aqui seja o primeiro passo. Se ninguém te disse isso antes, eu te digo, tá tudo bem ser você. Seja lá o que for que tá trancado aí dentro, saiba que faz parte de você. Deixe essa parte se manifestar e se interesse por ela. Como diria o Reagan, essa é só uma das suas muitas características. Igual gente que é boa em esportes ou gente que tem forte odor corporal. O que importa no final é você ser gente boa. É muito gostoso assistir alguém entender isso e crescer desse jeito. Ao se permitir ser ele mesmo, o Mob se conhece. Ele percebe que ele tem as suas próprias opiniões, os seus próprios desejos e coisas que são importantes para ele. E que ele pode fazer as suas próprias escolhas baseado nisso. Que, como diz a segunda abertura, a sua vida é sua. Ou que você é o protagonista da sua própria vida. Na minha opinião, a terceira temporada leva isso um pouco mais adiante. Logo nos primeiros episódios, o Mob tem que pensar sobre carreira, detalhe aos 14 anos, depois sobre um projeto em grupo pro festival da escola. Se fosse antes, talvez ele ficaria paralisado, com medo e inseguro do que dizer, do que é que ser ele mesmo provocaria. Mas agora as coisas são diferentes. Ele já se permite ser e se expressar. E ele já se conhece um pouco. Sabe as suas opiniões e o que ele valoriza e faz as suas próprias escolhas. Agora, compreender o seu próprio poder de escolha te oferece um novo desafio. A infinidade de escolhas possíveis na sua vida. A responsabilidade e o medo de escolher errado. Mas nesse ponto você já sabe a resposta. Conhece-te a ti mesmo, mano. Experimente coisas novas, lugares, pessoas novas. Pense por novas perspectivas. Você vai chegar a novas conclusões, depois a outras, diferentes ou não. Desde que você se permita explorar o mundo e a si mesmo, as coisas vão ficar gradualmente mais claras. Os caminhos vão se abrir, sem pressa. E essa parte do sem pressa é importante repetir. Você precisa de tempo para se conhecer. Igual quando você tá conhecendo alguém novo mesmo. Não vai acontecer da noite pro dia. Você precisa viver coisas, experimentar. É um processo longo, seja paciente. Dê tempo para si mesmo. Como eu disse antes, não é uma corrida. Acho que às vezes a gente pode ficar muito absorvido nos nossos problemas, tal qual um adolescente, e achar que aproveitar a vida requer resolver todos eles antes. Eu mesmo, quando eu estava estudando o desenvolvimento psicossocial do Erikson para esse vídeo, fiquei meio encucado com essa coisa de, nossa, será que até os 3 anos de idade meus pais fizeram que eu desenvolvesse autonomia? Ou eles foram muito super protetores e é por isso que eu duvido da minha habilidade em se virar sozinho no mundo? E agora, com 20 e poucos anos, será que eu tô criando os laços íntimos e duradouros que eu necessito? Ou só tô ficando cada vez mais isolado? A gente pode perder a noção de que essas coisas são só modelos e recortes. São só ideias abstratas que podem nos orientar pelo todo da existência, que é muito mais complexo. Para voltar para o conceito de maturidade do começo, todas aquelas qualidades representam uma ideia, uma abstração do que é uma pessoa madura, uma pessoa pronta, entre aspas. Da mesma forma que uma fruta madura está pronta para comer,
Uma pessoa com a maior parte dessas características está pronta para comer. Não, brincadeira. Da mesma forma que a fruta madura está pronta para comer, uma pessoa com a maior parte dessas características, em teoria, está pronta para viver. O problema, é claro, é que a vida não tem um tutorial nem uma versão beta. Ninguém ensina a gente a amadurecer. A gente só é jogado no lobby da existência, sem mais nem menos, com um monte de gente que tá na mesma situação. Então, olha, ninguém é o super-homem de Nietzsche, todo mundo é diferente, e ninguém sabe direito o que tá fazendo. Tá todo mundo aprendendo. E o lado bom é que ninguém tem que jogar sozinho. Uma última coisa. O One, autor de Mob Psycho, quando perguntado uma vez sobre qual era a sua intenção ao criar a história, respondeu que ele só queria escrever algo gentil. E amigo, eu tenho uma notícia. Você conseguiu, totalmente. Essa é uma das histórias com mais coração que eu já tive o privilégio de assistir. E por mais que eu ame pensar, interpretar, relacionar as coisas, que é o que eu faço nesses vídeos e pra mim só adiciona valor e novas camadas à nossa experiência artística com uma obra, eu sei que o ponto de partida é uma coisa muito mais subjetiva, que não se coloca em palavras. Aquele momento quando a gente vê alguma coisa, lê alguma coisa, ouve alguma coisa e sente algo bom. Um calor, um aconchego, um abraço. E isso às vezes é o que nos dá força para levantar no dia seguinte e continuar tentando um pouco mais. E Mob Psycho 100 fez isso muitas vezes por mim. Obrigado por assistir.